E se cada estado brasileiro tivesse sua própria seleção para disputar uma Copa do Mundo, será que algum estado brigaria pelo título? Quais seriam os estados mais fortes do país? E quais poderiam surpreender as seleções favoritas? Embarque nessa com a gente, porque nessa série vamos montar as seleções com jogadores nascidos em cada um dos estados brasileiros. Mas antes de começar, já deixa seu like e se inscreve no canal. E hoje é a vez do estado de São Paulo, o estado mais populoso do Brasil. Será que o Neymar levaria essa seleção até o título? Olha, eu acho que ela bateria de frente com todas as favoritas, hein? Mas sem enrolação, vamos começar com o goleiro. Aqui já começamos com muitas opções. John, de 30 anos, de Diadema, que joga no Nottingham Forest. Ederson, de 32 anos, que joga no Fenerbahçe, nascido em Osasco. Léo Jardim, de 31 anos, que joga no Vasco, de Ribeirão Preto. E Everson, de 35 anos, nascido em Pindamonhangaba, que joga no Atlético Mineiro. Na minha opinião, o momento melhor é do John, então ele seria o titular dessa seleção. A primeira opção para a lateral direita da seleção paulista seria Éder Militão, do Real Madrid, improvisado na posição. Porém, o jogador nascido em Sertãozinho, de 28 anos, está contundido e não vai para a Copa do Mundo. Então temos como opções para a lateral direita Paulo Henrique, jogador de 29 anos que joga no Vasco, nascido na cidade de Sete Barras. Quando foi convocado pela seleção brasileira, ele foi muito bem nos amistosos. E temos também Dodô, jogador de 27 anos, nascido em Taubaté. O jogador é titular da Fiorentina e também já foi convocado pela seleção brasileira. Entre os dois, para titularidade, atualmente eu preferia Paulo Henrique do Vasco. Para a zaga titular do estado de São Paulo, na minha opinião, é o maior poupa-tempo da lista. Temos Marquinhos do PSG, 32 anos, nascido na cidade de São Paulo e revelado pelo Corinthians. O capitão do PSG é uma das principais lideranças do time francês nos últimos anos, atual campeão da Champions e finalista novamente. Ao seu lado temos Gabriel Magalhães, de 28 anos, também nascido na capital paulista. Ele é unanimidade entre os melhores zagueiros do mundo nessa temporada. Então, a zaga está muito forte e provavelmente vai ser a zaga titular da seleção brasileira. E para o banco também temos duas ótimas opções na seleção paulista, que é o zagueiro Beraldo, de 22 anos, nascido na cidade de Piracicaba e atualmente no PSG. Além de Murilo, de 23 anos, também nascido na capital paulista, jogador do Nottingham Forest. Na lateral esquerda temos três opções. Alexandro, de 35 anos, nascido em Catanduva, jogador do Flamengo. Caio Henrique, de 28 anos, que nasceu em Santos e atualmente joga no Mônaco, da França. E temos Carlos Augusto, de 27 anos, nascido em Campinas, que é jogador da Inter de Milão. Entre os três, atualmente, eu colocaria de titular o Carlos Augusto. É um jogador que já teve muita participação importante pela Inter de Milão, atual campeã italiana, finalista no ano passado de Champions League. É um jogador muito bom e importante para esse time da Inter. Participou de 44 jogos na temporada. E no meio de campo temos as opções de Casemiro, jogador de 34 anos, que joga no Manchester United, nascido em São José dos Campos. Fabinho, jogador de 32 anos, nascido em Campinas, que joga no Al Ittihad da Arábia. E Breno Bidon, jogador de 21 anos, nascido em São Paulo, que é jogador do Corinthians. Entre essas três opções, eu decido colocar como titular Casemiro, né, como primeiro volante, e Breno Bidon, para ajudar ele ali na construção e na marcação no meio de campo. Acho que Fabinho e Casemiro têm características muito parecidas, então para ficar um pouco mais dinâmico eu colocaria o Breno Bidon junto com o Casemiro de titular, mas o Fabinho seria uma peça importante no time também. E para a camisa 10 dessa seleção temos algumas opções. Alan Patrick, de 35 anos, nascido em Catanduva, jogador do Internacional, tem sido o principal destaque do time gaúcho nas últimas temporadas. Everton Ribeiro, 37 anos, nascido em Arujá, jogador do Bahia. Também carreira muito consolidada no futebol brasileiro, um grande jogador. Porém, não dá para não ser. O camisa 10 dessa seleção é Neymar, jogador de 34 anos que joga no Santos, nascido em Mogi das Cruzes. Com certeza top 3 jogador da última década. É um craque, ele não tem como ele ficar de fora. É o camisa 10 e é o principal jogador dessa seleção. A seleção paulista iria sofrer muito com lesões nessa Copa. Infelizmente, Estevão e Rodrigo não irão participar. Eles seriam titular desse ataque junto com o João Pedro do Chelsea.
Então vamos às opções que temos. João Pedro, né, de 24 anos, jogador do Chelsea, nascido em Ribeirão Preto. Além dele temos Antony, de 26 anos, nascido em Osasco, que atualmente joga no Betis. Gabriel Martinelli, 24 anos, que nasceu em Guarulhos e joga no Arsenal. Temos também como opções Yuri Alberto, jogador de 25 anos, nascido em São José dos Campos, que é atacante do Corinthians. E Gabriel Jesus, 29 anos, nascido em São Paulo, jogador de grande destaque pelo Palmeiras, pelo Manchester City, que atualmente joga pelo Arsenal. Como eu falei, não tendo a opção de escalar Rodrigo e Estevão, que seriam titulares, o meu ataque seria formado por Gabriel Martinelli, Antony e João Pedro como centroavante. Lembrando que essa seleção foi jogadores que eu acabei selecionando. Pode ter passado batido algum jogador que seria indispensável nessa seleção, tá? Mas as características desse time, a média de idade é 28,1 anos. Então, na verdade, teria uma mescla boa entre experiência, como Casemiro, Marquinhos, Neymar, e jogadores jovens e talentosos como Breno Bidon, João Pedro e Martinelli. O time jogaria numa formação do 4-3-3 aí, clássico, né, com o Neymar fazendo o papel de meia, com 2 pontas e um centroavante, né, que no caso seria o João Pedro. Esses pontas teriam que voltar para ajudar em muitas situações durante o jogo, né, até pela questão física do Neymar, mas eu acho que poderia ser um time equilibrado sim. Agora vamos atribuir notas para cada um dos setores dessa seleção. Na minha opinião, a defesa seria a nota 8. Se tivesse o Éder Militão, seria a nota 8.3 ou nota 8.4. Porém, ainda a lateral direita não é um ponto forte, mas tem 2 dos melhores zagueiros do mundo, um grande goleiro, o lateral esquerdo é muito consistente, então nota 8 para a defesa. Para o meio de campo eu vou atribuir a nota 7.9. Poderia ter mais opções, poderia ser um meio-campo mais equilibrado, mas tem o Neymar, que é um grande jogador, é um craque e ele pode sim fazer a diferença nessa seleção. O ataque, para mim, se não tivesse os desfalques, seria nota 8.5. Estevão é muito bom jogador e Rodrigo também. Porém, com o ataque que nós temos atualmente, a nota também é 7.9. João Pedro e Martinelli jogam em alto nível na Inglaterra. E o Antony também é muito importante no Betis, além das opções que tem no banco de reserva. E no nosso ranking, a seleção de São Paulo assume a liderança isolada. 7.9, realmente é uma seleção com muitas opções, uma seleção muito forte. Se não tivesse os desfalques, essa seleção com certeza estaria com nota 8.3, 8.4, sabe? Até onde essa seleção poderia chegar? Se não fossem os desfalques, na minha opinião, essa seleção poderia tranquilamente chegar numa semifinal, sem qualquer susto, porque boa parte dos jogadores são titulares na seleção brasileira ou fazem parte do grupo da seleção brasileira atual. Porém, com 3 desfalques importantes como o Militão, o Rodrigo e o Estevão, eu acho que essa seleção é favorita a quartas de final ainda assim. Porque tem muita qualidade, tem muita opção, então, lógico, dependendo do chaveamento e dependendo de como o desenrolar dos jogos, ela poderia sim bater semi ou final, mas eu acho que o mais adequado para essa seleção seria quartas de final. E aí, você concorda comigo? O que você achou dessa seleção? Faltou algum jogador que deveria estar aqui? Aproveite, se inscreva no canal, curta o vídeo e comente. A próxima série vai ser seleções lendárias de cada estado, ou seja, os melhores jogadores da história de cada um desses estados que estamos falando aqui. Até a próxima!